falar do pecado é falar de algo que todos nós temos consciência. Talvez este seja um assunto ou uma doutrina bíblica que todos, de forma geral, têm consciência e têm uma compreensão, ainda que básica, mas correta sobre o assunto. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Esse é o significado literal de duas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, chata ou rata do hebraico e hamartia do grego, que tem esse sentido de andar fora da linha, de errar o alvo. Pense numa prova de arco e flecha, em que você tem que acertar ali a bolinha do meio, né, o alvo certo ali, e você erra ali o tabuleiro de alvo. Então, você cometeu um pecado. Esse é um sentido da palavra pecado nas Escrituras. E a Bíblia diz isso claramente. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, e depois o capítulo 6 e também o versículo 23, são dois textos clássicos a respeito do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram, o que fala da universalidade do pecado, que fala da nossa herança em Adão como sendo pecadores. Então a Bíblia coloca esse primeiro termo, né, essa generalização ou a universalização do pecado. Segundo, coloca o pecado como algo que bloqueia ou impede a nossa comunhão com Deus. O próprio versículo 23 diz isso. E todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus ou da comunhão de Deus. Romanos capítulo 6, verso de número 23, vai também trazer uma sentença sobre nós pecadores, na seguinte expressão: o salário do pecado é a morte. Como você sabe, uma pergunta simples, como é que eu sei se eu sou um pecador? É só você perguntar se você vai morrer ou não. Se você vai morrer, você é um pecador, porque o salário do pecado é morte. Então nós não temos ninguém vivendo por milênios. Talvez na nossa geração tenham pessoas aí com 100 e poucos anos, 120 anos. Normalmente os japoneses vivem muito, né? Então você vai encontrar aí o recordista aí no Guinness Book aí, de longevidade com 100 e poucos anos. Você não vai ver uma pessoa com 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. Você não vai encontrar. Ou seja, que todos enfrentaram a morte física. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Morte espiritual foi a primeira morte experimentada pelos nossos pais no Éden. Deus havia já alertado em relação a isso. No dia que comerdes este fruto, morrerás. A primeira fase dessa morte que nós sofremos por causa do pecado é a morte espiritual, que é a nossa separação da comunhão com Deus. Em segundo lugar, vem a morte física, com a idade, uns mais longevos, outros mais jovens, enfrentarão esse inimigo poderoso que é a morte. Nós todos morreremos. A Bíblia fala de uma terceira morte, que é a pior de todas. A terceira morte, que é definitiva, chamada de morte eterna, está lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, em que os ímpios, eles então serão lançados no lago de fogo, serão lançados na geena, e eles então sofrerão o dano da segunda morte. É tratado como segunda morte, mas é a pior delas, porque ela é a morte definitiva, tanto fisicamente quanto espiritualmente, a separação de Deus. Agora, eu tenho uma boa notícia para nós que somos pecadores. Há uma solução para o pecado. Embora o pecado tenha todas essas consequências funestas, que nós podemos trabalhar em outros vídeos, mas a Bíblia diz assim, em 1 João, capítulo 20, verso 1 e 2, Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, e certamente pecaremos,
tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E aí o versículo 2 é maravilhoso. Diz que Jesus é a propiciação, é a oferta de Deus pelos nossos pecados. E não só os dos justos, que já estão arrependidos, mas por todo mundo. Jesus ofereceu um sacrifício suficiente para todo mundo e eficiente para aqueles que creem. Então, a suficiência e a eficiência do sacrifício de Cristo é a solução para o pecador. Por isso que todos nós somos convidados ao arrependimento.